Primeiro, eu quero agradecer aos senhores vereadores e senhoras pela oportunidade de estar aqui. E também agradecer o Evandro pelo convite. Muito obrigada. Eu queria me apresentar, acho que poderia passar para o segundo slide, por gentileza. Gente, eu sou Eliane. Eu estou aqui enquanto coordenadora do CAPES Florescer. É um departamento da Prefeitura, é um convênio que nós temos aí com a Fundação Allan Kardec, e é um convênio que a gente trabalha oferecendo saúde mental. Mas, na verdade, nós só trabalhamos com transtorno mental grave, né? E a nossa intenção realmente é levar saúde para as pessoas, né? Nós atendemos transtornos mentais e tentamos levar qualidade de vida para essas pessoas que nos procuram. Então, eu sou psicóloga, tá? Sou mineira, estou aqui em Franca há 5 anos, e eu sou de São Sebastião do Paraíso, mas, na verdade, eu já me tornei francana, porque eu fui muito acolhida quando aqui cheguei. Então, agradeço ao povo francano, que é uma cidade tão acolhedora. E eu agradeço muito por estar aqui, e já me sinto, sim, né? Hoje eu sou aí uma paulista / mineira, né? Acho que é isso, um coração dividido entre Franca e Paraíso, porque é a minha cidade natal. Mas esse é um pouquinho de mim. E eu gostaria, quando fui convidada para estar aqui, eu fiquei pensando o que eu poderia trazer, né? O que eu poderia falar nessa tribuna. E com que eu poderia contribuir dentro da minha experiência, dentro da minha formação, dentro do trabalho que sigo e que acredito. E aí fiquei pensando um pouquinho no tema, né, que eu coloquei aí para a minha fala, que é saúde mental, psicologia e política, não necessariamente na mesma ordem, mas como fazer uma analogia em relação a tudo isso, né, pensando na política, que é uma área que, de verdade, eu não tenho assim um conhecimento teórico a fundo, então eu fui pesquisar, né? Eu folhei um pouquinho e busquei alguns filósofos, né? Fui buscar na filosofia o que fala de política, e me deparei com a fala de Aristóteles. Gostaria que passasse o segundo. E Aristóteles, essa fala dele me marcou muito, né? Que ele fala que política é a arte da deliberação racional em busca do bem comum. Então, é a arte da deliberação racional em busca do bem comum. E aí, o que tem a ver isso, né, com saúde mental, com psicologia? Como ligar tudo isso? E aí comecei a pensar sobre, e realmente tem tudo a ver. Como fazer uma deliberação racional que tenha um impacto para um povo, para o cidadão francano, e que isso fique, né? Que isso fique na história. Para isso precisa-se de saúde mental. E quando a gente fala que uma ação ela fica na história de um povo, de uma cidade, de uma nação, a gente pode citar Aristóteles como exemplo, né? Aristóteles, nós estamos citando Aristóteles aqui, que ele viveu 384 anos antes de Cristo. Então, há séculos, essa fala de Aristóteles, ela está imperando. E eu achei muito pertinente trazer para que a gente pudesse pensar sobre isso, né? E para que exista saúde mental, para que exista discernimento nas deliberações, precisamos usar a psicologia, de como tratar, de como olhar para esses processos tão importantes, né? Que são processos
que vocês deliberam para uma cidade, para um povo francano aqui nesse momento. Então, eu achei que essa fala de Aristóteles seria importante da gente pensar e refletir sobre ela. E ainda, pensando um pouquinho para a gente refletir, né, eu trouxe aqui um pouco da filosofia, e quando a gente estuda filosofia, não é para a gente aprender a filosofia, na verdade, é para nos tornarmos filósofos, é para a gente filosofar. Né? Então, o importante não é saber filosofia, e sim filosofar. E quando a gente consegue filosofar, a gente consegue sair do mundo real, né? Pensar além do que é olhado e visto. E aí eu quis trazer ainda uma outra fala que eu gostaria que passasse para mim. Viktor Frankl. Viktor Frankl fala o seguinte: quando a situação for boa, desfrute-a. Quando a situação for ruim, transforme-a. E quando a situação não puder ser transformada, transforme-se. Quem foi Viktor Frankl? Viktor Frankl foi um neuropsiquiatra. Ele viveu em Viena. E Viktor Frankl teve um tempo que ele foi para os campos de concentração. E quando ele foi para o campo de concentração, Viktor Frankl foi com a sua família toda, a esposa, pai, mãe, irmão, e apenas uma irmã, salvo engano, que não foi com ele, conseguiu fugir. Apenas Viktor Frankl saiu. E quando ele saiu, né, dessa situação toda, passando por alguns campos de concentração, ele não queria mais viver, mas de repente ele renasce, né? Ele renasce das cinzas. E ele criou também uma abordagem dentro da psicologia que chama logoterapia. Essa abordagem, ela fala do sentido da vida. E olhando para essa fala, eu trouxe ainda uma outra fala de Viktor Frankl. Poderia passar, por gentileza? E aí ele fala assim: o sentido da vida não pode ser encontrado externamente, mas deve ser buscado dentro de cada um de nós, em nossas experiências, em nossos relacionamentos e em nosso trabalho. Precisamos encontrar um equilíbrio entre essas três áreas para uma vida plena e significativa. E lembrando que, quando não podemos mudar uma situação, somos desafiados a mudar nós mesmos. Então, pensando em tudo isso, né, nessa fala de Viktor Frankl, que após tanto sofrimento, ele consegue se refazer, né, ele consegue renascer e falar ainda do sentido da vida. E para a gente terminar, eu gostaria só de falar um pouquinho, citar ainda Nietzsche. Nietzsche foi um filósofo, né, alemão, muito polêmico. E houve uma situação que alguém chegou para Nietzsche e trouxe para ele um problema muito grande. Trouxe para ele uma situação, um processo que ele não conseguia resolver. E aí ele contou para Nietzsche qual que era esse problema e perguntou para Nietzsche: o que eu faço? Nietzsche disse assim para ele: está vendo aquela montanha? Aí ele olhou para a montanha e perguntou: aquela? Ele falou: não, a mais alta. Ele falou: então, você vai até aquela montanha, caminhando, no sol do meio-dia. E aquela pessoa que estava com aquela questão tão grande, aquele problema tão intenso, não entendeu o motivo, porque ele queria uma resposta pronta. Aí ele falou assim: mas por que eu tenho que ir até lá? Ele falou assim: você vai até lá caminhando e caminhe rápido, porque o tempo não para que você se organize. Os minutos, os segundos continuam passando. Então, você vai rápido até lá,
sobe naquela montanha no sol do meio-dia. Ele falou, tá, eu vou subir na montanha, e aí? Aí você vai olhar para o seu problema de fora. Você vai olhar para o seu problema de fora e de longe, e ele não vai parecer tão grande como você está vendo agora. E ele ainda perguntou, mas por que o sol do meio-dia? E ele disse, Nietzsche disse para ele, porque o sol do meio-dia, ele vai iluminar exatamente a sua cabeça. E não terá sombras nem à frente, nem atrás, e nem dos lados. Então, olhe, e a mensagem que fica é essa, né? A gente precisa ter saúde mental para olhar para os nossos problemas, olhar de fora, sem sombras e sem nenhuma intervenção que talvez venha a nos prejudicar. Eu agradeço. Um bom dia. Doutora Eliane, obrigada. Queria aqui agradecer muito a sua presença. Carlinhos, depois que eu sair. Pode comentar, depois eu vou cumprimentando você. Pode falar. Não, pode falar, Carlinhos, tranquilo. Então, primeiramente, como mineiro, eu também sou mineiro, mas estou aqui há 24 anos nessa cidade também que me acolheu. Sabemos a dificuldade. Esse tema que você trouxe aqui hoje, momento de reflexão para muitas pessoas, e realmente a gente tem que olhar não só de dentro, mas do lado de fora também, que hoje muitas pessoas esqueceram do próximo e só pensam no próprio umbigo. E a gente sabe que as dificuldades são grandes. E principalmente quando a gente fala de doença mental, muitas pessoas não vê isso, acham que pode ser, a pessoa quer se aparecer, quer fazer algo mais, não, mas a pessoa precisa de ajuda. E a gente aqui com o Poder Público sempre vem tratando esse caso, e até muitas vezes a gente não consegue realizar aquilo que precisamos. Mas tudo que você falou aqui é uma reflexão de vida, não só para quem está bem, quem está mal e quem precisa de ajuda. Parabéns, porque a senhora trouxe a gente, a casa aqui está sempre de portas abertas, e o que precisar de apoio também pelo CRAS, eu sei que o trabalho que você faz lá é difícil, muitas demandas, e a gente sabe que as coisas não funcionam como a gente quer, tem horas. Mas pela pessoa que a senhora demonstrou ser, e com o ensinamento que trouxe para a gente, um momento de reflexão para que nós sejamos cada dia melhor. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Obrigada. Pode ser, presidente? Presidente, em primeiro lugar, parabenizar o Evandro, né, por ter cedido esse espaço para você. O uso da tribuna é muito legal quando vem pessoas igual você, né, trazendo informações, sem um lado político, né? E essa informação é muito importante. Eu falo isso, sabe por quê? Muitas vezes as pessoas vêm aqui usar a tribuna com mentiras, fazendo política, sabe? E não é o seu caso. Você trouxe informações muito importantes. Eu queria fazer uma pergunta para você, como você trabalha com a saúde mental. Após o Covid, houve muitos problemas, muitas sequelas, né? Inclusive a questão de problema de rins, problema de diabetes e principalmente a saúde mental. Você tem uma palavra, alguma coisa que possa passar para a gente, passar essa informação sobre a Covid, as sequelas que ela deixou? Quando nós estivemos no momento Covid, nós tivemos que nos reinventar, né? Porque nós não podíamos deixar os pacientes sem atendimento, porém, a gente não podia ter contato, né? Então, nós reinventamos o atendimento. E foi um momento extremamente difícil de isolamento, e esse impacto ele veio logo após a liberação, né, vamos dizer assim, de saída de casa, e que esses pacientes nos procuraram com muitas crises, e principalmente com a questão do luto, né, por perdas importantes familiares, e que isso foi inevitável em praticamente aí muitas famílias que a gente atende. Então, acho que o impacto do luto, da dor, da perda, foi o mais importante. E quando a gente fala de luto, né, a gente não fala só de morte, a gente fala de perda de liberdade, de bens, de trabalho e de uma série de outras coisas. Então, esse luto por perdas, né, materiais ou emocionais, ou até de um ente querido,
foi o que mais foi marcante para nós. Tá, joia. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Com a palavra, Ronaldo Carvalho. Eliane, eu queria também parabenizar, né, pelo assunto que traz, e eu vejo na nossa sociedade hoje o quanto a saúde mental tem afetado as pessoas. E quando você traz Viktor Frankl para falar sobre o sentido da vida, a gente percebe que hoje a nossa sociedade está vivendo um problema muito sério. Eles perderam esse sentido da vida. As pessoas não têm noção, né? O Viktor Frankl vai falar num outro momento que o sentido da vida é a própria vida, né? Então, assim, muito, muito bom esse tema que você trouxe, importante. E realmente a sociedade, ela está precisando muito, mas muito, de ajuda na questão da saúde mental. Porque perdeu-se o sentido da vida. E quando a pessoa perde o sentido da vida, vem o vazio existencial, e esse vazio tem causado estragos na nossa sociedade. E a gente percebe que o tecido social brasileiro está se deteriorando, porque justamente as pessoas perderam o sentido da vida. Então, assim, parabéns, Sim. Eliane, pelo tema. Muito, muito bom mesmo. Muito obrigada. Obrigado, Eliane. Essa casa está sempre porta aberta. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela presença. Eu que agradeço pela oportunidade. Um bom dia a todos.